Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 e 61. Versículos 60 e 61. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Irmãos, ao Deus que está presente nessa reunião, a glória, louvor e a honra para sempre. Que bom que nós estamos juntos. Ainda estou agradecendo a Deus pelas vidas que essa semana, voltaram para o Senhor. Foi no domingo, foi bênção. Ao mesmo tempo que foi uma batalha, exatamente existiu a batalha por causa daquelas pessoas que estavam para serem resgatadas das mãos do maligno. Deus trouxe. A gente já viu outros casos, tem casos de pessoas que não notificaram, também já era no final, não dava tempo de falarem que estavam voltando para o Senhor. E eu sempre repito que esse é o nosso alvo, de que pessoas voltem aos pés do Senhor, de que pessoas recebam a Cristo como Salvador. O texto que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 e 61, esse texto fala de uma passagem que vocês conhecem e refere-se à pregação de Cristo, o discurso de Cristo no capítulo 6 do Evangelho de João. E Jesus ali, praticamente, ele estava falando do centro da obra da redenção, porque ele estava se referindo a ele, referindo-se a ele como o antítipo dos tipos apresentados ao longo de Gênesis, até o dia em que ele aparece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é antítipo? Antítipo é a figura exata. E o que é tipo? É o retrato, é a sombra de alguma coisa que está, no caso, referindo-se no caso a uma pessoa, por exemplo. O cordeiro é um tipo da pessoa de Cristo. Então Cristo é o antítipo, certo? O cordeiro é o tipo, a figura ou a sombra, e Jesus é a imagem exata. A imagem exata a gente chama de antítipo, os estudiosos, de um modo geral. Então, Jesus está falando, irmãos, a respeito da pessoa dele e de tudo que ele representa para a salvação do homem. Ele tanto fala dele como cordeiro, porque ele disse que eles deveriam beber o seu sangue e comer a sua carne, como também ele fala que ele é o pão vivo descido do céu, e falando também do maná como um tipo da pessoa dele, como verbo, a palavra viva. Bom, os seus espectadores escutam isso e dizem: quem é que pode comer a carne desse homem? E ele diz: duro é esse discurso, quem pode suportar? Eu me preocupava antigamente, quando estava falando, com a receptividade dos meus espectadores. Eu tinha uma preocupação elevada. E nós sabemos que na homilética estudamos para termos uma mensagem que seja agradável aos ouvidos, no sentido de transmissão. Uma mensagem expositiva, uma mensagem analítica, uma mensagem evangelística, uma mensagem doutrinária, uma mensagem textual, analítica, uma mensagem sintética, e por aí vai. Tem vários estilos de mensagem que aprendemos na homilética, mas isso, transmissão. Porém, quanto ao conteúdo, há uma preocupação acima da homilética. É a preocupação do profeta, é aquele que vai transmitir um conteúdo que vai produzir um efeito salvífico, ou que traz salvação. Então eu me preocupava em tempos passados, porque por várias vezes eu tive que escutar pessoas dizendo: ninguém fica nesse ministério porque o pastor ele é muito duro com as palavras.
E isso mexia um pouco comigo. Ou então, pessoas, até parentes, se revoltavam e diziam: você não deve falar isso, você não deve falar aquilo. Existem dicas e existem orientações para que sejamos mais éticos. Concordo plenamente, claro que sim. Mas no que tange ao conteúdo, precisa vir do céu de encontro às necessidades das pessoas que estão diante de nós. Eu não prego somente para quem está aqui no santuário, eu prego para quem está na live e para quem está depois, quando o vídeo é colocado em outra rede, eu estou pregando para essas pessoas. Interessante, porque eu estou pregando uma palavra agora que de repente vai levar 1 ano para alguém acessar o vídeo, e de repente, quando ele acessar esse vídeo, vai pensar assim: parece que foi feito exatamente agora para mim. Então essa parte é pertencente ao Adonai, o Espírito Santo, o Ruach Kadosh. É para ele. Essa não é a minha parte, essa parte é dele. Então eu devo ter uma preocupação de transmitir um conteúdo que venha de encontro às necessidades dos meus ouvintes. Eu já fui até criticado e rejeitado por amigos meus que de repente vão assistir o vídeo, e eu não me importo se eles se lembrarem de que um deles, por exemplo, disse assim: você quer dizer então que essa palavra é para mim, eu não tenho alimento para dar para o povo? E aí, na verdade, eu não preparei essa palavra para ele. Por que não? Porque eu também não sabia o que estava acontecendo lá, mas o Espírito Santo sabia. Agora preste atenção, eu fui nesse ministério dele pregar uma palavra profética. Se ela vai bater nele, se ela vai confortá-lo, eu não sei, isso não me interessa. Por que não? Porque eu preciso transmitir uma mensagem, eu só sou um mensageiro. Eu não tenho, irmãos, que preparar uma mensagem que agrade os ouvidos ou entristeça alguém. Eu não tenho esse direito de fazer escolha. Por quê? Porque eu sou só um instrumento, tal como o microfone, só isso. A voz pode até ser minha, mas o conteúdo da voz precisa vir de cima. Se isso vai me fazer ficar só com uma pessoa assistindo ou com ninguém, isso não me interessa, não me importa. O que me importa é transmitir a palavra do Senhor. E aí eu me conforto quando eu leio um texto como esse, que diz que muitos discípulos e muitas pessoas que estavam ali foram embora. Jesus, irmãos, o Filho de Deus, perdeu plateia. Você sabe o que é isso? Jesus perdeu plateia. Fica uma dica para os pregadores, que eu não sou um grande pregador. Quem sou eu? Uma voz, só uma voz. Mas fica aqui a dica, porque há pregadores que eles vão escutar a voz de um líder quando eles chegam no santuário. Alguns dizem assim: aqui é desse jeito. Em outras palavras, fala de acordo com o lugar. Não, porque eu não pertenço ao ministério do Balaão. Ah, mas se você não fizer o que nós queremos, eu vou falar de você por aí tudo. Meu filho, faça o papel de Satanás, vai fundo. Eu não me importo, porque eu não sou servo dele, eu não sou servo do mundo, eu sou servo daquele que está lá nos céus. Eu sou servo dele, eu obedeço a voz dele. Se isso vai me trazer vida ou morte, também não me interessa. O que me importa é agradar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, agradar o meu Senhor. Ele me deu uma mensagem, então é essa que eu vou entregar, é essa que eu vou falar. Se isso vai agradar gregos e troianos, não cabe a mim, não é da minha alçada. Olha, pastor, você vai pregar em Camboriú, olha lá o que você vai falar. É mesmo? Estou me lixando. Eu vou perguntar para o Espírito Santo: diz aí, Senhor, o que é para falar? E é isso que eu vou falar. Ah, mas você não vai ser convidado nunca mais. Ó, minha cara de preocupado. Quem promove o homem, irmãos, é Deus. E aí eu vejo Jesus
sendo rejeitado, irmãos, por causa de uma mensagem. Veja só, se Jesus é rejeitado, você acha que eu vou me preocupar de ser rejeitado ou não? Eu tenho que tomar cuidado, senão o pastor pode me tomar o microfone, ele pode mandar eu calar a boca. Estou morrendo de medinho. E fica aqui um aviso, pastores, quando você assistir esse vídeo, aprenda uma coisa: se você não aprendeu, tu não é dono da igreja. Você não morreu na cruz. Você não tem a mão furada. A menos que você seja um mercenário. Aí eu entendo que você é dono, porque você está vendendo a lã. Você está comendo da gordura e bebendo do leite. Tudo bem, você está comercializando o sagrado. Fora isso, tu não é dono da igreja. A igreja tem um dono, e ele se chama Jesus Cristo. E que hoje está sendo guiado pelo deserto deste mundo, pelo Eliezer divino, o Espírito Santo, até o encontro do Senhor nos ares. Então, quando leio, repito, esse texto, eu me sinto confortado, porque eu disse: rejeitaram o meu mestre, abandonaram o meu Senhor por causa de uma mensagem. Ora, o que não farão comigo? Mas se alguém me rejeitar, falando eu a palavra do Senhor, eu estarei confortado. E nesta noite eu me disponho a falar sobre tipos de espectadores, porque diante de nós temos espectadores. Nós temos pessoas que se assentam para assistir, para ouvir uma mensagem, mas eles têm características próprias. Cada um vem com um propósito. Poucos se sentam para ouvir uma palavra e para ouvir mesmo. Vamos para as características dessas pessoas. Para esses espectadores, eu enumerei 7 tipos de espectadores que se prontificam diante de uma reunião, seja de ensino, seja de pregação da palavra. Eu vejo às vezes na live alguns dizendo assim: uma vez na escola dominical eu estava fazendo um aquecimento para que os irmãos aprendessem a decorar os livros da Bíblia, depois o que Jesus é como centro das Escrituras. E aí o camarada entra na live dizendo assim: olha lá, enchendo linguiça, é balela. Em primeiro lugar, irmãos, a live não é dele. Segundo, ele não tem nada com isso. Terceiro, ele não congrega com a gente. Mas o abençoado entra, o espectador entra para fazer uma crítica sem fundamento. Por que é sem fundamento? Porque decorar os livros da Bíblia, irmãos, é um tipo de adoração. Decorar o que Jesus é como centro das Escrituras é um tipo de adoração. Conhecer o livro sagrado é um tipo de adoração. Mas aí você escuta esse tipo de espectador e não me ofende, porque eu me lembro do meu Senhor. Eles se escandalizaram porque Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta tem vida eterna. Aí eles se escandalizaram, sendo que Jesus estava falando a verdade das verdades e a verdade estava falando a verdade. Você entendeu? A verdade estava falando a verdade, que é a palavra dele mesmo. Ele estava ali diante deles, a palavra escrita, falada, e a palavra viva, diante deles. O verbo vivo, e eles rejeitaram, foram embora para casa. Amado, e quanto a mim? Você acha mesmo que eu estou preocupado de agradar gregos e troianos? Estou preocupado de agradar quem me mandou falar. Vamos lá? Item de número 1. O primeiro tipo de espectador: aquele que está cheio. Amado, ninguém pode se encher se estiver cheio. E eu quero dizer para vocês, amados, que algumas pessoas ficarão por anos e anos dentro do santuário, mas nunca se esvaziarão de si mesmos. E aí existe um trabalhar do Espírito para arrancar o que você carrega na mão. Existe um trabalhar do Espírito para arrancar o que você trouxe, porque a bagagem que você traz do mundo não serve para o reino. Algumas pessoas não sabem, mas elas dizem assim: eu conheço um cara. Aliás, eu vou citar um fato. Na cidade de Juiz de Fora, numa gravadora, tinha um rapaz que ele, não vou falar o nome, né, porque de repente ele vai assistir aqui,
E alguém falou assim, um cantor falou assim, fulano de tal, que era o dono da gravadora, ele é tão calmo, ele é tão manso, ele é tão assim pacífico, que ele na verdade só falta aceitar Jesus. Eu disse, amado, então falta tudo, foi o que meu filho falou, então falta tudo. Aí algumas pessoas se iludem, porque elas dizem, fulano é tão tranquilo, é tão educado, é tão manso, ele tem tudo para ser crente. Irmãos, como se o evangelho fosse baseado nisso. O evangelho é baseado no seguinte, irmãos, não tem ninguém nesse mundo menos ou mais pecadores. A Bíblia diz, todos pecaram. Nasceram debaixo do pecado, é por isso que eles vão ser condenados, porque já nasce condenado, se não receber a Cristo como Senhor. Então não existe aquela coisa de, esse daqui é mais santinho, aquele é menos santinho, não, todos pecaram. Agora, a mansidão do mundo, irmãos, não serve para o reino de Deus. Um cara que é manso demais, irmãos, ele não tem autoridade para falar não, ele é passivo para tudo. A mulher manda nele, os filhos mandam nele, os irmãos da igreja mandam nele, todo mundo manda nele, porque ele não sabe falar não. A mansidão do mundo é assim. Porém, a mansidão produzida pelo Espírito de Deus é aquela, olha para Jesus que você vai aprender. Jesus, quando ele estava diante das ovelhas, ele dizia, filhinhos. Mas quando Jesus estava diante das ovelhinhas, ele era cordeiro. Mas quando ele estava diante dos lobos, ele era o leão da tribo de Judá e rugia. Falava pesado com os fariseus em Mateus 23, raça de víboras, sepulcro caiados. Por que Jesus fazia isso? Porque ele estava diante de rebeldes. Nos faz lembrar o que está escrito, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás avesso, ou indomável. Isso aí é a mansidão da Bíblia Sagrada. O que é mansidão no mundo? Aceita tudo. Não tem nada a ver com o evangelho isso, irmãos. É o super passivo. Então, existem pessoas que elas vêm para o reino, irmãos, já vem cheia, não tem espaço para você colocar nada lá. É aquela pessoa que quando você está falando, ela está mexendo os lábios assim, ó. Porque a mente está, sabe, saturada. E quando você pega uma caixa cheia e joga lá um sapato, joga alguma coisa para você ver se não cai fora. Cai fora. Por que cai? Não tem espaço. Então, quando esse tipo de gente, esse espectador vem para o evangelho, ele precisa entender uma coisa: o Espírito Santo não vai colocar nada lá, primeiro vai arrancar o que tem lá. E quando o Espírito Santo começar a arrancar o que tem lá, ele vai dizer, o diabo está lutando contra mim. Mas não é o diabo, amado, é o Espírito Santo mesmo. Essa bagagem, essa mansidão, ou seja lá o que for que você trouxe, não serve para o reino. Jesus não constrói em cima das tuas bases. Então a primeira coisa que ele vai fazer é arrancar essas coisas velhas. Amém? Eu sempre falo uma linguagem da roça: pé de galinha não mata pinto. Aí alguém tem a preocupação, pastor, você está sendo muito duro. Não, amado, a gente só está falando a palavra do Senhor. Eu nem quero entrar no detalhe, porque eu já falei em outras lives a respeito da ação de Jesus quando ele lidava com algumas pessoas e as falas dele que pareciam grosseiras. Uma delas está no Apocalipse, onde ele chama um pastor de miserável, de desgraçado, pobre, cego e nu. Ele fala isso para um pastor, irmãos. E aí hoje a gente tem esses açuquinhas, que você não pode falar nada, que eles ficam chateadinhos e eles vão embora, porque o pastor foi muito duro com eles. Entendeu? Os açuquinhas da vida, né? Para não falar Nutella, porque acaba estragando Nutella. Muito bem, irmãos. Qual é o segundo tipo de espectador? Segundo tipo de espectador. O primeiro é o que está cheio. O segundo é o que o segundo é aquele que quer carimbar suas expectativas. Aquele que quer carimbar suas expectativas. Eu estava conversando com um certo obreiro, até numa loja aí e tal, deixa para não entrar em detalhes.
E ele cismou que é pastor. E Deus não chamou o abençoado para ser pastor. Mas ele cismou que ele é. E aí, irmãos, o que eu acho engraçado é que o cara não disse que Deus chamou? Eu sei que não chamou. Para que ele vem falar para mim, mostrar que Deus está aprovando o que ele está fazendo? Você só quer fazer valer aquilo que não está valendo. Você só quer impor aquilo que não está sendo imposto. Deus não está aprovando, mas você precisa gritar para o mundo inteiro que sim. Então, mas o mais engraçado é que ele fala isso para mim. E o que ele escuta? Quando ele acaba de falar, Deus não te chamou. Aí, irmãos, ele fez um monte de perguntas. Eu respondi como a pastora Brunelli falou antes de mim. Depois que eu falei um tempão, sabe o que ele falou, irmãos? Numa conversa dessa, é isso aí que você falou agora. Isso aí assim tem proveito. Em outras palavras, tudo que você falou antes não tem valor nenhum. Qual o motivo? Ele só queria escutar no meio das minhas 200 palavras. Eu vou ver no meio dessa lixeira se tem alguma coisa que se aproveite. Algumas pessoas vão sentar no templo, vão parar diante de um vídeo apenas para catar alguma coisa que lhes agrada. Por exemplo, quando nós falamos para uma seita herética, olha, o que você está defendendo está errado. Sabe o que essa seita faz? Procura 4, 5, 6, 8 inimigos deles, que falam a mesma coisa que eles, disse, mas o fulano defende isso, ciclano defende, beltrano defende. Engraçado, né? Eles buscam ajuda dos inimigos, quando interessa a eles. Você está entendendo? Porque na verdade, eles não querem obedecer a palavra do Senhor, eles querem validar, carimbar aquilo que está no coração deles. Para isso eles fazem qualquer coisa, vende até a mãe, para poder fazer valer o que querem. Esse tipo de pessoa, irmão, esse tipo de espectador, também não recebe nada de Deus. Por quê? Eles já são deuses de si mesmos. É aquilo que certo pastor disse, eles são os ateus gospel. Ateus. Como ateu? É aquele que não crê, não coloca, quer dizer, não coloca em prática o que a Escritura Sagrada diz. Por que não? Porque ele vai colocar o achismo. Eu acho, eu penso, eu imagino, eu sempre imaginei, eu sinto, e é isso que ele vai defender. Ele não vai defender o que está escrito, ele vai defender o que ele acha. Ou ele vai apoiar aquele que apoia ele. Por isso, vocês acreditam, irmãos? Tem 2 pastores nessa cidade, que quando eu cheguei aqui, e fui numa igreja, deixa pra lá, quando eu cheguei lá, novo obreiro, você sabe que um pastor falou pro outro, vou te levar lá, naquele templo, para você avaliar se aquele pastor é homem de Deus ou não. Você acredita, irmãos? Não, ele confessa com a própria boca dele. Olha, irmãos, o tamanho da arrogância, o nível. Aí o outro falou, ele parece homem de Deus. Eu falei, nossa, que fiscal maravilhoso. O Espírito Santo precisa aprender com eles, né? Fiscal de crente, amado. É a pessoa que vai lá para dizer. O outro, sabe o que ele fazia? O irmão dele aqui, ficava lá na porta assim, avaliando os crentes. Sabe? Como se ele fosse um Deus. E ele nem era do ministério, imagine hoje. Deus nunca chamou o abençoado. Mas ele está lá, irmãos, braços cruzados, com a cara de delegado, sabe? Avaliando todo mundo. E a pergunta é, por quê? Gente, eu não sei dar um adjetivo para um camarada desse tipo. Por isso, quando eles vêm numa reunião, eles não vêm para ouvir a voz de Deus. Eles vêm para carimbar, para tentar achar alguma coisa e carimbar aquilo que eles pensam. Até porque eles vão dizer, se a palavra que estiver ali cair dentro do que eles pensam, sabe o que eles falam? De Deus. Mesmo que seja heresia, mas está defendendo a eles, então é de Deus. O Deus deles, mas é. Pode se chamar de inveja? Item 3. Qual é o terceiro tipo de espectador? Aquele que espera suprir suas fantasias emocionais. Eu preciso, irmão. Aquele pastor fica falando um monte de coisa, irmão. Aqui na live já teve.
Ele não dá nem glória a Deus. O cara está esperando glória a Deus, aleluia, língua estranha, um rodeado, um sapateado, para ele se emocionar. Ele quer se emocionar. Bom, emoção tem dois lados, né? Ou de tristeza ou de alegria. Mas alguns querem chegar no templo e escutar um negócio que eles se alegrem. Por exemplo, poxa, aqueles irmãos cantaram uns hinos lá, um falando lá da morte. Jesus, morte é coisa triste. O outro falando da graça. Irmão, já sou crente, né? Canta aí um hino alegre, um hino de fogo. Porque eu não sei como é que é o hino de fogo. Deve ser o motoqueiro fantasma que compôs, não sei. Mas deve ser, né, o cara da Marvel lá, ele que compôs o hino de fogo. Porque eu não sei o que é hino de fogo. Eu só sei hino, mas hino de fogo não sei. É igual antigamente. Fulano foi batizado, mas não fala língua estranha, porque ele não foi batizado com fogo. Então foi batizado com água, com azeite, com... O que ele foi? Com pinga? Não sei não, se fosse pinga pegaria fogo. Não, eu não sei. É umas conversas mais ou menos assim. Aí, você chega numa reunião, irmãos, as pessoas confundem poder de Deus com euforia. Poder de Deus é aquilo que te livra de pecar. Poder de Deus é aquilo que te alegra quando você ouve a palavra do Senhor. Poder de Deus é aquilo que quando você ouve uma palavra vindo do Espírito, você sente arrepio, a lágrima vem nos olhos e você diz, Deus está na casa? Mas o que as pessoas querem? O animador de auditório. Então, porque eles querem se alegrar. Por isso eles ficam esperando que o pregador faça alguma firula, como se diz no Nordeste. Ele tem que fazer algum fuá. A gente faz isso, irmãos, quando tem uma plateia de crianças. Criança é assim, aquele punhado de criança sentado. Eu não sou bom na área não, mas tem um pessoal aí que é. E como é que você faz com criança? Você tem que fazer firula, você tem que gritar, rir, pular, dançar. As crianças adoram isso. Comece a falar tranquilamente e vai dar uma coceira naquelas crianças. Elas vão começar a mexer uma com a outra e daqui a pouco elas saem. Quando você pega um punhado de crente menino, um punhado de crente neném, eles querem pular com o pé só, eles querem cair no poder. É errado cair no poder. Não é não, querido, não é não. Porém, isso não é regra, é exceção. Poder de Deus é aquilo que guarda a tua língua de pecar. Poder de Deus é aquilo que você tem temor do Senhor de fazer um julgamento precipitado. Poder de Deus é aquilo que quando você está na rua, na cidade, você toma cuidado com os olhos, toma cuidado com os ouvidos, toma cuidado com coisas que levam para o coração, para a mente. E isso é poder de Deus. É para isso que nós somos batizados com o Espírito Santo, ou é para isso que nós sentimos o poder de Deus? Agora, é claro que você tem que estar com o estômago espiritual cheio, alimentado. O pão vivo que desceu do céu. Salmo 45 diz, o meu estômago espiritual, o meu coração ferve com palavras boas. Falo no que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Porque você está falando de alguém que encheu o seu espírito das coisas do céu. Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração. Quer dizer, enchi o meu estômago espiritual para não pecar contra ti. Porque quem está alimentado não vai querer comer coisas estragadas lá de fora. Porque ele comeu o pão vivo que desceu do céu. O maná que estava dentro da arca, aquele que não se estraga, ele se alimentou de Cristo. Com certeza. Então, alguns vêm para suprir suas fantasias. Eu vi uma borboleta. Pastor, o que é uma borboleta voando? Pastor, eu vi assim uns ratinhos pulando, pastor. Eu vi um grilo, sabe assim, será que é o Fluminense? Eu vi um porco, será que é o Palmeiras, pastor? Tem gente que vive disso, amado. Eles querem suprir suas fantasias. É por isso que de vez em quando você vai encontrar reuniões com gente rugindo, andando de 4 pés, rugindo como o leão da tribo de Judá. Você está pensando que é brincadeira? Você está pensando que é brincadeira? Aqui perto tem. E o outro gritando na igreja com o braço aberto e imitando a águia. Faz até o grito da águia. Eu não fiz, que eu não sei fazer. Imitando a águia voando. O espírito da águia. O outro, o espírito do leão da tribo de Judá. E alguns o espírito de porco. Mas
É mais ou menos por aí. O que é? Alimentar fantasias. Teve uma prostituta que veio aqui e ela, eu digo prostituta, irmãos, ela estava no evangelho, mas já estava, né, no evangelho não, ela estava indo nas reuniões, não aqui. E ela veio aqui, a gente olhava na cara e falou: Jesus, essa mulher está oprimida, mas ela se dizia crente. Ela chegou aqui, ouviu, participou da reunião e saiu daqui criticando, porque ela falou que queria revelação. Entrou no lugar errado. A revelação hoje tem a Kodak, ainda faz revelação a Kodak? Tem uns negócios aí que faz. Irmãos, você vem atrás de revelação? Bom, a maior revelação que nós temos aqui é a palavra. Agora, de forma secundária, tem revelação sim. É que ela não me perguntou o que eu vi, senão eu ia dizer: você está cheio de demônio, vem cá, bota a mão na cabeça, ela ia cair. É que ela não perguntou: aqui não tem revelação não, né? Qual revelação? Aquela, o Espírito de Deus que não se engana, me revela que aqui tem alguém com dor de barriga, me revela que aqui o problema está com fulano, tem problema na coluna. O Espírito de Deus que não se engana me revela que você tem sonhos terríveis. É essa a revelação? Deus está me revelando que você está com R$100 no bolso? E aí o coitado que está com R$100 pensa que é Deus que está falando, olha ele jogando o dinheiro dele fora. E por aí vai, irmãos, é o famoso tiro no escuro. Eu sei que Deus revela, mas preste atenção, o alvo do evangelho, primeiro, acima de tudo, é a tua alma, é a tua comunhão com Deus, é o teu espírito ligado nos céus, é você contra o pecado, é a vida de santidade, é o crescimento espiritual, é maturidade. Isso aqui não é um terreiro gospel, querido. Não é um terreiro gospel, onde você vem consultar um monte de guias, não, você está enganado. Casa de Deus. Item 4. Qual é o outro tipo de espectador? O que espera suprir suas expectativas filosóficas ou científicas e por aí vai. Fica olhando para o pastor e diz: esse pastor tem pouca cultura. Esse pastor, ele não entende nada de Nietzsche, nem de Sartre. Ele não é bom não. Ou então, nossa, esse pastor fala muito sobre o Sartre, sobre o Leandro Carnal, o Pondé. Ele fala muito de filósofos. Sabe? São pessoas que já vêm com coisas aqui na cabeça, amado. Eles não vêm para ouvir o que Deus tem para dizer para eles. O outro, esse pastor, ele não tem noção de grego e hebraico. É um pastor assim, sabe? É muito raso. Ou então, esse pastor é muito frio. Ele pregou a mensagem inteira e não falou uma língua estranha. Existe isso, amado. Pessoas que estão procurando satisfazer isso aqui, e é o que mais nós ouvimos. Pessoas que falam assim: olha, fui numa reunião, irmão, que culto, hein? O pastor pregou muito. Aí a gente pergunta: sobre o quê? Olha, ele falou que aquela palavra no latim significa isso, a no hebraico, no aramaico é outra. E você precisa ver, mas você foi num culto ou numa faculdade? Você foi lá aprender idiomas, né? Os idiomas da escritura e de coisas arroladas a ela. O que você foi fazer lá? Amado, é muito bom eu ouvir coisas desse tipo, é legal, é bom. Porém, quem vai atrás de coisas para a mente, eles só guardam na mente, amado. Teorias. Eu fui em um velório, e no velório, um rapaz que se formou aí, acho que ele é bacharel, ele me encurralando na parede, irmãos, para discutir filosofia, mas ele não queria discutir filosofia, ele queria mostrar para mim que ele é bom em filosofia. E quase que eu falei para ele: é porque é no velório, você é bom para ser um bobão, um moleque, fralda suja, vá se converter num velório, ao invés de compartilhar dons de Deus. O cara quer medir tamanho, medir grandeza, medir, como dizer assim, o grau de conhecimento terreno que ele tem, porque isso é terreno, não é? Aí a gente tem hora, mas que a gente tem que um sacão de paciência. Mas o que é isso? Esses tipos de espectadores.
Enquanto um está pregando, cruza as pernas e começa a anotar os erros. Tudo bem, irmãos, que pastores são obrigados a prestar atenção em tudo, nas coisas boas e ruins. Mas a gente fica esperando que no meio daquela mensagem a gente escute a voz do meigo Nazareno. É o que a gente espera. Que qualquer pregador tem falhas, todos nós temos falhas. Mas no meio da mensagem, a gente quer ouvir alguma coisa lá que veio do céu ou tudo que veio do céu. A nossa preocupação é se quem está pregando tem graça. Se quem está pregando fala da parte de Deus. Já ouviu alguém dizer que não é de Deus não, é que tem muito erro de português. Mas tem isso também? Não, se o pregador tiver erro de português, não é Deus que está falando, não pode, porque Deus não erra português. Então, você quer dizer que o cara está incorporado? Não é? Porque aí ele vai falar perfeitamente? Ou é por inspiração? Não. Alguém falou para mim essa semana, eu brinquei com ele, falei, você vai pregar lá no nosso ministério? Ele falou, que é isso? Eu tenho medo de chegar lá e falar e ser corrigido porque eu errei. Eu falei, bom, isso primeiro que ele nunca esteve aqui pregando, ele nem prega. Segundo, eu brinquei com ele. Segundo, eu jamais faria isso. Por quê, irmãos? Porque eu quero ouvir Deus falar. Se ele vai tropeçar aqui e acolá, não sendo uma heresia grave, que eu creio que não vai ser, porque ele é uma pessoa de Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus, irmão. Seja pessoa simples ou muito culta, eu quero ouvir a palavra de Deus. Só isso. Quando nós convidamos alguém para pregar, o que nós falamos? Fulano, deixa Deus te usar. Fique à vontade. Se você vai falar com erudição, se você vai ser aquela pessoa super eloquente, isso não vem ao caso. Isso é bom, porém, não é essa a exigência maior. A exigência é, fale algo da parte de Deus. Somente isso. Então há pessoas que vêm para suprir, sabe, suas expectativas filosóficas. Eu acho até interessante que nessa passagem, essas pessoas, que nível elas eram para avaliar Jesus? Vocês perceberam? São pecadores, são pessoas sem salvação. E ao invés de escutarem a palavra de salvação, o que eles fizeram? Eles, na sua soberba, julgaram o Filho de Deus, irmãos. Pensa o que há de ser de nós. Eles julgaram o Filho de Deus. Dura esse discurso, ou seja, Jesus não sabe pregar. Interessante. A palavra é que não sabe pregar. Complicado, né? Aí eu também já ouvi alguém dizer, o pastor, Deus tem algo muito grande na vida dele, mas ele não está pronto. Puxa vida, que coisa, né? Quem falou isso não sabe fazer um ó com um copo. A gente tem que ouvir isso. A mesma coisa aconteceu lá. Claro que eu não estou me comparando a Jesus, mas se fizer isso com Jesus, o que vai ser de você e eu? 5. Item 5. Outro tipo de espectador, o que espera ouvir a voz de Deus. Antigamente as pessoas paravam em frente a um santuário e diziam assim, que hora começa a reunião? E entravam, sentavam, fechavam os olhos, baixava a cabeça e ficava ali. De repente você via as lágrimas nos olhos. Sabe por quê? Aí de repente faz o apelo, levantava a mão. Tudo que era falado da parte de Deus, aquela pessoa recebia e vinha receber a Cristo como Senhor. Sabe como é que as coisas acontecem hoje? Aí chegam na porta e olham, ar-condicionado, cadeira acolchoada, pergunta-se como é que aqui, o que pode e o que não pode. Porque dependendo do que for, eu não vou ficar aqui não, eu vou ali para outra que ali pode. É mais ou menos isso. Porque eles não vêm para ouvir a voz de Deus. Porém, quem vem para ouvir a voz de Deus está pronto para fazer o que Deus quer. Faz a gente lembrar de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele desejava ver Jesus, mas não como um especulador. Ele desejava conhecer Jesus, ouvir de Jesus, receber de Jesus. Isso é próprio de alguém que vem diante de Deus, alguém que quer ouvir sua voz. E nesse caso, Zaqueu sobe numa árvore para poder ver Jesus, que a multidão não deixava ele ver com facilidade. Só que Zaqueu não queria só ver. Jesus queria receber desse Jesus.
E a Bíblia diz que ao passar Jesus por baixo daquela árvore, disse: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Zaqueu, a Bíblia diz que ele desceu, irmãos. O termo que se usa, algumas traduções diz que ele desceu e recebeu Jesus gostoso. Sabe o que é isso? Ele recebeu Jesus com gozo transbordante. Ele recebeu Jesus assim, que ele não sabia nem como fazer, como se movimentar de tanta alegria por ter recebido Jesus na casa dele. Porque ele sabia o que queria. Eu quero ouvir Jesus. Qual é a expectação desse Zaqueu? Ele disse: Senhor, já que ele era cobrador de impostos, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho prejudicado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E o que Jesus diz? Hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Em outras palavras, Jesus está dizendo: esse camarada, esse homem, ele é receptivo à minha voz. Esse homem está pronto para ouvir o que eu tenho para falar. Ele não veio aqui trazer nada. Ele está na casa dele. Ele poderia pedir para mim alguma coisa: fala isso, fala aquilo outro. Não. Ele estava pronto para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E como prova disso, ele disse: se eu prejudiquei alguém, eu quero fazer a restituição. Quem vem para Cristo, quem vem para Deus, precisa estar pronto e entender que ele pode ser confrontado. Ele pode ser contrariado. Se você veio para ouvir a voz de Deus, com certeza você está pronto para ser contrariado. E por mais que você goste de determinadas coisas, você sim, a vontade de Deus para mim é maior. Por isso que o primeiro grande mandamento é: amarás ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser. Por quê? É esse o segredo maior. Lembramos-nos aqui de um certo pastor que fez o apelo, e como era a Assembleia de Deus, ainda tinha aquele uso e costume bastante rígido, né? Em termos de joias, pinturas. E aquela senhora, revelando ter um poder aquisitivo alto por causa do carro, da roupa, enfim, ela sentou-se, assistiu à reunião, e na hora do apelo, ela veio à frente. E quando ela chegou na frente, o pastor começou a orar. Ela estava recebendo a Cristo como Senhor. Ela começou a chorar muito. Então ela esfregava a boca, tirava o batom, tirou os brincos, jogou no chão, tirou as pulseiras, jogou no chão e chorava copiosamente. E o pastor então, no término, disse: minha irmã, o que aconteceu? Por que a senhora arrancou toda a maquiagem, o batom, jogou os brincos, pulseiras, tudo no chão? Ela falou: porque na hora da oração eu senti uma coisa tão gloriosa, e eu sentia sobrevoando aqui uma pomba branquinha, e eu senti tanto a presença de Deus, que eu me senti suja. Então eu tirei o que estava em mim, que eu achava que era sujeira. Mas não era questão de brinco ou batom. A questão é que ela sentiu um novo nascimento, amado. Ela sentiu o Senhor fazendo uma limpeza nela, porque ela veio para Jesus. E aí ela quis arrancar aquilo que ela achava que não combinava com o ambiente, mas na verdade ela estava sendo transformada por dentro. Alguém que vem para Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, qual é o sexto tipo, que já estamos indo para o final, qual é o sexto tipo de espectador? O que espera socorro do céu, está na mesma linha. Ouvir a voz de Deus e receber o socorro do céu. Quantas pessoas, eu tenho um amigo meu que ele chegou no templo, irmão, andando de 4 pés. Aqui de perto. Ele entrou bêbado, ele não conseguia ficar em pé, então ele entrou engateando. Saiu da reunião depois que recebeu a Cristo, andando e falando normalmente. Está até hoje no Evangelho, diz muitos anos que ele se converteu. Isso é o que? Ele veio buscar o socorro do céu. Ele era um ébrio, um viciado, e Deus fez a obra na sua vida. O mesmo Deus que libertou no passado é o mesmo Deus que liberta no presente,
é o mesmo Deus que cura no presente, é o mesmo Deus que cura, que eu falo, não é só o corpo, Ele cura a alma, Ele restaura o nosso espírito, a comunhão com o Senhor, e nos faz cantar como Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exultou em Deus, meu Salvador. E em sétimo e último lugar, o outro tipo de espectador, o que busca ser avaliado por Deus. Aquele que espera ser avaliado por Deus. Salmo 23 diz: tua vara e teu cajado me consolam. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que se nós estamos sem correção, da qual os filhos são participantes, se estamos sem correção, então é porque nós não somos filhos, é porque nós somos bastardos, nós não temos pai. Porque Deus açoita, corrige, disciplina todo aquele que Ele toma por filho. Ele não vai disciplinar e corrigir aquele que não é filho dele. Ele vai corrigir aquele que é filho. E se Ele está te corrigindo, e se Ele está indo contra as suas atitudes, se Ele está indo contra alguma coisa que você está fazendo, é motivo de gozo, é motivo de alegria, porque significa que Ele está tratando de você, Ele está cuidando de você. E algumas pessoas não entendem isso. Eles preferem, irmãos, receber a anestesia do diabo do que o bisturi de Jeová. Eles preferem tomar cheios de buracos, estragados. Eles preferem estar num lugar onde eles vão tomar um anestésico, uma morfina, para poder passar a ideia de que estão bem, morrerem nessa situação, do que sentirem a dor de serem transformados. Certo filósofo, ele disse que se a dor da mudança é menor do que a dor do que você está vivendo, então você muda. Cabe a pessoas nessa oportunidade avaliarem se o tipo de vida que você está vivendo é legal. As tristezas, as decepções, as angústias, os desejos de suicídio, as depressões, se dá para você conviver com isso aí? Bom, então você não virá para Jesus. Alguém já disse que esse pastor fala muito mal dos outros. Eu não falo mal dos outros, eu falo do mal dos outros, como eu falo do mal de mim, do mal dos outros. A Bíblia toda fala do mal do homem. Só falta você entender. Essas são as pessoas cheias que vêm aí. As pessoas que vêm para ouvir de Deus vão descobrir: vem cá, por que o senhor fala tanto assim dos problemas, dos pecados dos outros? Bom, a Bíblia começa a falar do problema dos homens desde o Gênesis. Aí lá no juízo final, as pessoas que não abandonaram esses problemas vão ficar no lago de fogo queimando junto com os problemas deles, porque eles não quiseram mudar. Mas a Bíblia fala o tempo todo dos defeitos dos homens, dos erros dos homens, dos pecados dos homens. É a Bíblia quem fala. E aí você quer que eu pregue o quê? Você está entendendo o nível? Porque essas pessoas, esse tipo de espectador, ele não veio para ser avaliado por Deus, ele veio para avaliar o que Deus fala. Bom, já que eles não vão poder avaliar a Deus, eles avaliam quem está pregando. E aí eu acho interessante que teve alguém, eu não sei se foi Spurgeon, não sei, que eu já falei isso aqui, não sei se foi Spurgeon, que ele disse o seguinte: a mensagem cumpre dois objetivos. Ou o pecador fica irritado, enojado com os seus pecados e se arrepende e aceita Cristo, ou ele sente nojo e ódio do pastor e deseja matá-lo. São duas coisas básicas de uma mensagem de Deus. Uma mensagem de Deus vai fazer você ter nojo de mim, vai pedir até para cair fogo do céu e me queimar e me torrar. Pelo menos eu vou ser um churrasco santo. Ou então você vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrar do corpo dessa morte? Ou então você olhará para si e irá dizer: coitado de mim, eu preciso de Jesus, eu sou um perdido.
Eu preciso abandonar minha vida porca. Eu preciso abandonar meus pecados. Eu preciso abandonar minha prostituição. Eu preciso abandonar minha idolatria, os meus vícios. Eu preciso de Deus. E de repente eu vou ver você ajoelhado. Eu vou ver você chorando, dizendo: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu vou ouvir. E aí eu quero encerrar. Agora vai ficar gravado. Porque eu gosto tanto que eu vou querer que fique gravado. Eu tenho tempo para fazer isso, estão quase no final. O apelo está sendo feito onde você estiver. Dobre os teus joelhos ou curve a sua cabeça. De repente está num lugar que não pode. Então curve a sua cabeça e já comece a falar, como diz o pastor Abraão. Comece a falar com o Adonai. Comece a falar com o Espírito Santo. Porque esse é o termo, né, que se usa. Comece já a conversar com ele. E eu encerro falando de uma mulher, ou pelo menos lendo a sua poesia, que é o hino 126 da harpa cristã. Frida Vingre, esposa de Gunnar Vingre, o casal, né? E que veio com Daniel Berg e a esposa dele também, os quatro, e que encabeçaram um grande avivamento no Brasil. Então a esposa de Gunnar Vingre, Frida Vingre, ela escreveu algo que revela a intimidade, a comunhão com Deus, e que cabe bem dentro do que nós falamos até aqui. Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando o seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo os seus troféus, mas levaram a cruz pesada para obter poder nos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia! Seja a divisa do herói e todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém? Glória a Deus. De pé, por favor. Quero orar para você, por você que está se reconciliando com Deus, ou que está se entregando aos braços desse meigo nazareno, que foi rejeitado por muitos, mas foi recebido por muitos, por uma multidão. Alguns rejeitaram a sua mensagem e caíram na escuridão eterna. Outros abraçaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e sentiram paz, e sentiram comunhão, e sentiram a esperança viva no seu ser. Você, onde quer que esteja agora, onde você estiver, curve a sua cabeça, ou dobre os seus joelhos se quiser, se desejar, seja dentro de casa, ao lado do seu sofá, ao lado de uma cadeira, enfim, onde você estiver, como quiser, até dentro de um banheiro. De repente você está viajando, entrou num banheiro para ficar assistindo a live, pode acontecer, não importa onde você esteja. E mesmo que você esteja num ambiente, pastor, eu estava indo para o motel, pastor, eu ia trair a minha esposa, ou eu ia trair meu marido, e eu liguei o celular, encontrei essa live, eu parei, mudei de ideia. Pois bem, escapa por tua vida nessa noite, escapa-te por tua vida. Aleluia. Os irmãos aqui, fechem seus olhos.
e nós vamos orar. E cremos que Deus, para você que está assistindo a live e para você que vai assistir, está assistindo esse vídeo, nesse momento, Deus está te convidando, te chamando, te oferecendo uma graça salvadora, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E exatamente agora, Lacala Súbia, exatamente agora, o vento do Espírito sopra onde você está. Exatamente agora, o vento do Espírito sopra na sua casa, sopra no teu emprego, sopra sobre a sua vida e arranca esse sentimento de suicídio, esse sentimento depressivo. Arranca de sobre você essa loucura pelo vício, pela prostituição, por sentimentos lascivos de um modo geral, e arranca de você essas coisas que só te trouxeram dores. Então, nessa oportunidade, sinta Deus trabalhar no teu ser. Receba a salvação de Deus agora. Receba a renovação de Deus aí. Pastor, minha situação, eu estou afastado há 20 anos. Não interessa quantos anos. O que interessa é que Deus quer fazer tudo novo na tua vida e renovar o teu nome no livro da vida. Você esteve no Arraial dos Santos? Então, receba a renovação de Deus onde você está. Pai eterno, te louvo e te glorifico pela tua majestosa e sublime palavra. Obrigado pela vida dos teus filhos juntos, presentes na live e presentes nesta reunião e ao alcance de nossa voz na adjacência do templo. Aprove ao Senhor arrancar pessoas dos grilhões do inimigo das nossas almas e agregá-las ao rebanho do Senhor nessa oportunidade. Trabalha nas vidas que estão nesse momento diante do vídeo, Senhor, diante do que está sendo exposto. Aia caxerga subrécia, e que recebam agora da tua parte uma visita especial, e que a mudança aconteça, que o Senhor arranque vidas da sarjeta, arranque vidas das garras do inimigo agora, e que o Senhor feche sepulturas, e que o Senhor exalte sua destra sobre esses, em nome do Senhor. Despede-nos em paz, nos dê uma noite tranquila, uma quinta-feira de bênçãos, meu Senhor, nos nossos lares, uma semana na tua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.